Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de palhaço. Quem gostou, dá um joinha aí. Espero que vocês estejam todos bem nas suas casas. Alguns com as suas mamães, outros com as suas vovós, outros sozinhos. Mas espero que estejam todos bem, legal, com saúde e feliz. Lembrando que tudo vai passar e logo a gente vai poder estar junto, todo mundo abraçadinho novamente. Ok? Hoje eu quero contar para vocês uma história que a minha mãe contava para mim quando eu era pequena. E eu e as minhas amigas de infância, brincava muito ensinando essa história. Um dia eu fiquei com tanto medo, que eu juro pra vocês que eu fiz até xixi na calça. Verdade mesmo! Fiz xixi na calça de tanto medo. E eu sei que as crianças gostam muito de histórias assombradas. Da bruxa, do lobo mau. Au! Mas essa história é especial. Eu já contei aqui para minhas filhas, já também contei para algumas crianças, mas hoje eu vou contar para vocês. Eu juro que não sei o nome dessa história. Que essa história, quem me contou foi a minha mãe, que escutou da mãe dela, da avó dela e assim vai. E também nem sei quem escreveu essa história. Na realidade, eu acho que essa história nem foi escrita, ela foi inventada. Inventada, sabe para quê? Para criança teimosa, que mente para a mãe, que não obedece o pai. Então vamos lá. Era uma vez um menino que se chamava Pedro. Imagina o tanto que o Pedro era teimoso e levado. Então, imagine só como esse menino Pedro era teimoso. Um dia a mãe dele, Pedro! O que, mãe? E o Pedro estava lá, subindo no muro, virando pirueta, tacando pedra no telhado do vizinho. Pedro! Já vou, mãe! E já veio o Pedro. A mãe dele pegou um dinheiro na carteira, entregou para ele, que naquela época as mães pediam para as crianças irem na padaria, irem no açougue, irem na quitanda, comprar coisas. Hoje as mães não pedem nada disso. Não é mesmo? Eu mesmo não peço. Aí a mãe do Pedro disse: Pedro, vá lá no açougue e compre 1 quilo de carne moída para mim. Você entendeu? O Pedro: entendi, mãe. O Pedro, como era muito bagunceiro, saiu e foi até o açougue. No meio do caminho, ele encontrou uma lojinha. E lá nessa loja vendia várias coisas que o Pedro queria. Vendia pipa, vendia peão. Sabe o que é peão? Peão é um peão assim de madeira que tem um cordão que as crianças jogavam no chão de terra, puxava o cordão e o peão rodava. O Pedro ficou olhando para tudo aquilo e pensando: ai, e agora? Eu vou no açougue ou eu compro o que eu quero? Aquilo foi falando na cabeça do Pedro, foi falando. Compra o pipa. Compra o pipa, Pedro. Não, você não pode comprar. Compra sim. Não, não pode. Pedro resolveu comprar o pipa, o peão e até uma linha de pipa e uma rabiola. Depois que o Pedro comprou o que ele queria, aí ele ficou sentado na calçada, pensando o que ele iria fazer agora.
sem o dinheiro para comprar a carne que a mãe pediu. Aí ele teve uma ideia. Ele pegou e lembrou que ali perto tinha um cemitério. Quem aí já foi no cemitério? Ih, eu já fui um montão de vezes. O cemitério é uma coisa que a gente fica com muito medo. Uma coisa assombrada que dá medo em todo mundo. Pedro falou: eu acho que eu vou lá no cemitério. Vou desenterrar um morto. Quem aí tem coragem de desenterrar um morto? Eu não tenho. Vou cortar a bunda do morto e vou levar para minha mãe cozinhar. Pedro, como ele era muito levado, ele foi lá. Cortou a bunda do morto, colocou na sacola, levou para casa. A mãe disse: Pedro, por que você demorou, meu filho? Ah, mamãe, é porque eu estava passeando, fazendo uma horinha, tomando um sol. Ah, quando a mãe olhou aquela carne, viu que estava meia esquisita, mas foi para o fogão, colocou os temperos e preparou a carne. Pedro já sabia que aquela carne era do morto. Então você acha que ele ia comer? Não, 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 não. A mãe preparou a carne com todo o carinho e o Pedro ficou lá bem quietinho, desconfiado, não falou nada para ninguém. A mãe chamou para almoçar. Pedro, vem comer! Não, mamãe, eu não quero comer. Eu já comi bobageiras na rua que o Carlinhos me deu. Carlinhos era um amigo do Pedro. Eles dois faziam muita bagunça juntos. Eram levados demais. A mãe deixou pra lá e pensou, de noite ele come. Aí foi passando as horas, passando as horas, passando as horas. Que carne gostosa! E ficou de noite. Pedro tomou banho e foi dormir, como todos os dias ele fazia. Só que aquela noite algo estranho aconteceu. Pedro começou a ouvir vozes, umas vozes esquisitas que vinham de lá da rua. Pedro! O que será aquilo? Pedro não conseguia dormir. Pegou o travesseiro e colocou em cima do rosto. Pedro! E a voz cada vez mais aproximava dele. E ele com muito medo, quietinho no seu quarto escuro. E a voz dizia: Pedro, estou na sala. O que será aquilo? Pedro, estou no corredor. Pedro! E agora? Pedro, estou subindo a escada. Pedro se escondeu debaixo da cama, com medo daquela voz. Pedro, estou indo para o seu quarto. Pedro começou a se tremer todinho de medo. Ele tremia tanto que não conseguia parar de tremer um só minuto. Com tanto medo, começou a chamar a sua mãe. Mãe! Mãe! E nada da mãe do Pedro vir. Quando de repente ele escutou a porta abrir. Pedro estava lá, debaixo da cama, com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo, com tanto medo. Pedro, estou aqui e vou te levar. Quem mandou você ir lá?
e cortar a minha bunda. Quando de repente escutou puxando o pé do Pedro muito rápido, 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 rápido. Aí o Pedro sentiu puxando seu pé com toda a força e ele deu um grito imenso. De medo e pavor, quando de repente ele viu que a sua mãe estava lá do seu lado. Pedro, Pedro, acorde, Pedro, acorde, acorde, acorde. Aí ele percebeu que ele tinha sonhado com tudo aquilo. Será que foi um sonho mesmo? Ou será que aconteceu de verdade? Mas Pedro aprendeu uma lição, que não devemos mentir para as mães, nem enganar os nossos pais. E nunca mais Pedro quis passar perto daquele cemitério. E toda vez que a mãe dele pedia para ele comprar alguma coisa, ele ia direitinho lá no lugar, comprava, voltava para casa e na maioria das vezes ele até ganhava o troco da mãe dele. Com isso, ele foi juntando, juntando, juntando e podia comprar as coisas que ele tinha vontade e queria. Não é legal? Então, temos que ser honesto com todo mundo, com nossos pais, com todas as pessoas, que vamos viver muito feliz e nenhum morto vai vir puxar o seu pé. Enfim.